28 anos, sou natural de Itumbiara, Goiás, e minha deficiência é a amputação a nível de desarticulação de joelho na perna direita. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luane. Eu tô aqui hoje a convite do Fábio para responder algumas perguntas sobre a minha amputação. Mas antes, acho válido fazer um breve resumo sobre a minha história. Porque antes da amputação, eu sofri um acidente quando eu tinha 14 anos de idade. Esse acidente, eu tive algumas sequelas, né, após todo o período de tratamento, que foi aí 1 ano, né? E uma dessas sequelas foi a limitação da minha perna direita, ou seja, eu perdi a flexibilidade dela. Minha perna, o correto seria ela ficar retinha, né? Porque meu joelho não dobrava mais nem esticava, mas ela ficou um pouquinho dobrada. Mais ou menos essa posição é o que tinha a minha perna. Mas, gente, nenhuma limitação, tudo tranquilo, tudo bom. Eu aprendi a andar lá no hospital, tinha toda a equipe multidisciplinar, eu aprendi a andar assim mesmo, com a minha perna arqueada, subir escada, descer rampa, fazer tudo. Foi trabalhado desde o início isso, né, pra me ser independente. Eu não fiz uso de muletas, nem de cadeira de rodas, a partir do momento que foi me liberada a andar, né, eu tive que reaprender a andar, não foi fácil, foi dolorido. Foi mais ou menos igual criancinha, né? Como eu não usei muleta, andador nem nada, pra mim aprender a andar, pra até eu ter o equilíbrio de poder andar sozinha, eu sempre andava com alguém segurando a minha mão, né? Então andava bem bebezinho mesmo. Mas foi o que me permitiu a ter essa liberdade depois. Depois que eu me confiei de eu andar sozinha, eu fui. E o céu é o limite pra gente. Então vamos à primeira pergunta, né, enviada, que é sobre como foi, né, pra mim fazer a escolha de amputar. Então, gente, foi super tranquilo. Por quê? Nossa, mas tranquilo? Sim, foi. Porque, como eu disse, eu fiquei aí 1 ano no hospital em tratamento e a amputação era uma opção. Poderia ocorrer, né? Não é como se diz. Eles fizeram de tudo, porque eu era jovem, tinha 14 anos, tinha 15 no hospital, internada. Então, era uma opção, né? Porque foi muito grave. Eu tive muita perda muscular, tive que fazer muito enxerto. Então, assim, era uma opção. Graças a Deus, de imediato, conseguiram fazer toda a restauração da minha perna, né, o que me permitiu voltar a andar e tudo. Mas sempre deixaram, olha, toma cuidado. Sua perna ainda é um caso delicado e com o tempo pode sim ter que amputar, né? Porque como era muito enxerto, era muito delicada, eu tive muita má circulação, inclusive na minha perna esquerda eu ainda tenho, mas ela é muito mais tranquila porque os pedaços que ficaram, que eu retirei dela, são poucos, então graças a Deus me limita muito pouco, e ela eu tenho toda a mobilidade, né? Então é bem mais fácil trabalhar com ela. Então foi super tranquilo. Eu lembro que quando eu comecei, né, a sentir problemas a mais com ela, porque dor era constante. Eu já convivia com ela, né, há 14 anos, então era tranquilo pra mim, super tranquilo, era coisa do meu dia a dia. Mas aí, como meus pés inchavam muito, começou a inchar muito mais. Mas o fator preocupante pra mim, que fez assim, poxa, tem algo muito errado, foi quando eu comecei a andar e às vezes minha perna eu não sentia. É tipo quando o nosso membro adormece, o pé adormece, e a gente tenta andar e não sente. Era a mesma coisa, gente. E era várias vezes ao dia. Quase todos os dias. E assim, quando voltava a sentir, eu sentia uma dor maior do que a que eu já estava acostumada, que era normal do dia a dia eu senti mesmo. Era uma dor quase insuportável, um choque muito grande. Então eu fui, fiz exames, fui em médicos e tal. Falei, poxa, será que chegou a hora da amputação? Eu já pensava, né? Porque foi uma coisa que sempre foi falado pra mim. Mas aí, né, a gente, lógico que a medicina evolui, tinha 14 anos de acidente, falei, poxa, eu também sempre gostei de ler, vai que, né? Não, eu já tenho, vou atrás da humilhação. Porque mesmo eu lendo muito, gente, vários artigos, várias coisas, sabia que não tinha como, pelo estado que ficou minha perna depois. Principalmente no meu joelho, que era o maior problema, era no joelho. Né? E no joelho, praticamente, minha perna, né, praticamente era toda enxerta, e no joelho foi onde eu tive mais perda, e não que a gente tenha muita carne no joelho, né, mas a gente até tem um pouquinho que possibilita você fazer algumas cirurgias, mas no meu caso eu não tinha nada, era praticamente um enxerto sobre o joelho. Enxerto é uma pele bem delicada, qualquer esbarrãozinho arranca, é muito fácil para poder dar uma infecção,
o processo de cicatrização é muito complicado, demora muito mais do que o habitual, até uma feridinha, qualquer coisa, demora bastante. E o risco de infecção também é enorme, né? Por demorar mais a cicatrizar. Mas aí eu fui no ortopedista, a gente fez os exames, fez tudo que tinha pra fazer. E foi me dado 2 opções, né? Dentro dos exames e tudo que foi feito. Que era ou a amputação, que já era uma opção que tava ali, né, gente? Eu fui querer saber se tinha outra, né? Talvez mais vantajosa. A outra era uma órtese. O que é uma órtese? Era como se fosse uma tala. Eu ia usar essa órtese na perna e ela me possibilitaria, quando minha perna falhasse, ela me dá uma sustentação maior, porque ela é uma tala mesmo, então ela ia estar ali, né, quando minha perna falhasse, para me dar uma sustentação. Entretanto, já estava nítido ali que tendões, nervos estavam todos para se romper, minha erosão óssea do joelho estava enorme, que sim, gente, 14 anos, osso com osso. Eu não tinha mais aquele colágeno nem nada, era osso por osso. Então, eu ia usar até quando chegasse o momento de amputar. Falei, poxa, vamos amputar. Falei pro meu ortopedista, ele me olhou assim, mas falei, não, vamos amputar, vou usar uma órtese aí, eu não sei se eu vou usar ela 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 ano. Não, vamos amputar, vamos já me preparar que, como eu tava trabalhando e tudo, ter um plano bom de saúde, né? Então, assim, eu teria recursos, né? Tudo no momento, devido ao plano, eu falei, vamos amputar. E ele, não, mas não é assim, você é jovem. Vou te dar 15 dias pra pensar. Falei, tá, vou voltar daqui 15 dias, mas já pra marcar minha amputação. Mas assim, eu sou muito grata pelos 15 dias. Que aí eu fui, conversei, fui na minha empresa, porque eu trabalho numa usina maravilhosa, gente. Só tenho a agradecer, porque me deu todo o suporte esse período. Desde o dia que eu cheguei, contei pra eles foram super receptivos. Eu amo, gente. Amo, amo, amo. Não é porque eu tô lá até hoje. Um ano que eu amputei a perna, então eles me deram todo o apoio durante esse 1 ano. Eu sou agradecida. Então, eu fiz, né, conversei, tive uma reunião com o meu gestor, com a minha equipe, tudo. Eles, não, tranquilo, vai operar, vai cuidar da sua saúde, saúde em primeiro lugar. E eu voltei pro meu retorno ao ortopedista. No retorno, já cheguei falando, ei, vamos marcar a cirurgia? E ele já, de imediato, falei, já, se for... Meu retorno foi numa quinta, eu brinquei com ele, falei, se for na segunda, já dá certo. A gente já opera pra primeira segunda. E ele, não, nessa segunda que vem eu já tenho um marcado. Mas pode ser na próxima? Eu falei, não, pode, vou me preparando, né? Volto pro trabalho, deixo minhas demandas mais ou menos em dias, em casa também. A gente se programa e se organiza. E foi assim que eu fiz, né? E assim, eu sempre tive uma vida muito ativa, até antes da amputação, né? Inclusive na sexta, antes da amputação, eu andei de patins de tarde, brinquei e tudo. Eu não, como se diz, a única coisa, tem alguma coisa que você não fazia? Tem, eu não agachava. Mas não agachava porque meu joelho não dobrava, né? Que é o correto de agachar, que os 2 joelhos dobravam. Isso eu não fazia, mas de resto, gente do céu. Até plantar bananeira, se me mandasse, eu plantava. Então, eu não me limitava de nada. A não ser do agachamento, né? Mas nem tudo é perfeito. Também a gente não pode ter tudo na vida, né? A gente pode tentar, né? Então, eu marquei minha cirurgia, cheguei eu segunda plena, linda, maravilhosa, no hospital. Entrei com minhas 2 perninhas, saí com uma só. E feliz, gente. Acho que, assim, foi como se me desse mais luz. Eu sou luz. Coisa que eu brinco muito, até alguns amigos me chamam de brilhosa. Mas, assim, me iluminou muito mais. Quem me acompanha, quem me conhece sabe, né? Que eu postei assim que eu saí do centro cirúrgico, que eu fui pro quarto, eu postei uma fotinha. Pegou muitos de surpresa, né? Porque foi bem rápido, como se diz. Domingo eu tava tranquila, andando normalmente. Porque mesmo com a perna dormente, algumas coisas, eu não usei muleta. Teimosia, assim, eu acho que é, né? Porque eu acho que é muito da minha identidade, né? Querer ser autoconfiante, falar, não, eu consigo. E sim, a gente tem que, acho que todos tem que ser assim, tem que tentar primeiro. Então, quando eu postei, assim, a perna foi um choque tremendo, né? Pra quem era meus amigos, me mantinha distante, como assim, amputou? Eu, gente, eu tô tranquila, eu tô bem, tô feliz pra caramba. E eu tava, eu tava e estou. Então, foi super tranquilo pra mim,
né? Eu li muito também nessa uma semana antes da cirurgia, dos 15 dias depois que eu decidi amputar, né? Sobre amputação, sobre o pós-operatório, pré-operatório. Eu tive pessoas maravilhosas que me auxiliaram. Eu fazia pilates também para me preparar meu corpo, né, pro pré-operatório. Tive ótimos profissionais que trabalham com amputados, me dando uma ajuda, né, também, falando, olha, como que é as dor, como que os exercícios e tudo para você fazer após a amputação, para ir já trabalhando, né, porque eu já tinha em mente que eu queria uma prótese, né, então assim, eu não queria ficar muito tempo ali paradinha, não. E após a amputação eu usei muletas, tá, gente? Eu não usei cadeira de rodas, eu não usei andador. Eu optei pelas muletas, porque pra mim eu achava mais prático, né? Na minha casa também não dava pra usar cadeira de roda, não cabia, assim. Acho que se eu usei muito, pra não falar que eu nunca usei, foi 2, 3 dias, mas, ai, já me dava um nervoso, não cabia nos treinos, não, gente, vou de muleta mesmo, que eu fui tudo, e cabe tudo, dá pra fazer tudo, né? Então, foi assim, de muleta, e eu fazia de tudo, só não limpava a casa, né? Essas coisas eu não fazia, mas cozinhava, lavava louça, andava pra todo canto, subia a escada, caía da escada de muleta também. Sim, caía, faz parte da gente, do ser humano, a gente tem que cair pra aprender, né? Depois, que é uma coisa que eu falo, depois que você cai a primeira vez, você já fica esperta para as outras vezes você não cair de novo. Sobre preconceito. Eu nunca sofri, gente. Olha, sendo sincera, eu, Loane, nunca sofri. Mas não quero dizer que outras pessoas não sofrem. Eu, assim, na minha cidade onde eu moro, eu sou de Itumbiara, Goiás, não tem pessoas de prótese, assim. Creio que deve ter, mas no meio que eu vivo, onde eu ando os lugares, eu nunca vi, tá? Então, assim, mesmo quando eu comecei a ir de muleta, já era um pouco estranho, porque não é do convívio na nossa sociedade, assim. As pessoas andam de muleta, assim, não tem uma perna, costuma ficar mais em cadeira de rodas, né? Então, quando eu comecei a sair, porque, gente, eu saí, eu amputei a perna, com 15 dias eu já tava saindo de muleta pra todo canto. Sinceramente, eu não parei. Então, assim, eu saía pra todo canto. Falava, meus amigos, queria ir na lanchonete, eu bora. Eu quero ir. Gente, eu não ia me limitar. Não me limito. Falei, vamos. E assim o povo olha. Olha, sim, mas pode ser por curiosidade. Assim, eu prefiro acreditar que seja. Né? Que olha, talvez conversa com o colega lá, seja curiosidade, porque não é uma coisa que tá acostumado. Né? Eu não via, né? Eu antes, quando não tinha amputado, não era uma coisa que eu não via. Amputados aqui a gente costuma mais ver de muleta. De cadeira de rodas. Né? É muito raro você ver de muleta. Muleta você vê mais quando tá com uma tala, com a perna quebrada, mas amputado aqui a gente não tem esse hábito de ver, a gente não vê. Então chamava atenção também. E quando eu pus a prótese, também chamava, porque é uma coisa que a gente não tá acostumada a ver, né, gente? Porque prótese não é uma coisa barata. Não é. A minha é do SUS. Sou eternamente grata. Eu peguei ela muito rápido, porque tem vários relatos de pessoas que tentam em 1, 2 anos, demoram demais para entregar. A minha eu peguei em 2 meses. Então, assim, graças a Deus, né, no período estava sendo bem rápido o repasse do governo para fazer as próteses, então eu consegui a minha. Não foi na minha cidade, porque aqui não tem clínica de reabilitação, não tem nada. Eu fui para outra cidade, mas consegui, né? Sou eternamente grata. Não é melhor, não é mais bonita, mas é a que me permite ir e vir, permite me fazer as coisas. Né? Então, assim, até quando eu comecei a andar de prótese, aqui o povo já olhava, achava estranho. Crianças, principalmente, eu amo a reação da criança quando eu chego no lugar que, mãe, aí a mãe já fala com esse menino, não, vem cá, pode pegar. Às vezes eu saio pra uma festinha, porque eu saio, gente. Todo lugar que imaginar que eu vou. Me chama que eu vou, eu sou assim. Então, nas festinhas a gente sai, tem algumas crianças que não perguntam, mas ficam olhando e você vê que ela tá olhando, né? Eu não me incomodo. Então, aí as crianças ficam vendo, você quer ver? Quer tocar? Aí elas começam a perguntar, né? E depois que eu explico tudo, elas põem a mão, falam, nossa tia, que legal. De repente a gente já tá brincando, já tá dançando. E muda, elas veem que isso é normal. Elas entendem a minha realidade. Então, eu creio assim, eu nunca recebi, né? Sofri preconceito, mas assim, quando algo é direcionado a mim é mais nesse sentido, de dúvida. E às vezes assim, não perguntam, mas eu
pré-julgo que seja por dúvidas, porque é uma coisa que eu me pondo no lugar do outro, eu não tô acostumada a ver, né? Então é totalmente diferente do meu dia a dia, da minha realidade de ver, e é normal a gente ter curiosidade. Diferente é o que você faz com a sua curiosidade. Brincadeira de mau gosto não tem graça, né? Não tem graça. Né? Às vezes eu brinco muito comigo, falo, eu fico com o pé atrás e olha que eu só tenho um. Sim, eu brinco porque é comigo, é minha realidade, né? Outra coisa é outra pessoa fazer essas brincadeiras, mas assim, comigo nunca teve, né? E é uma coisa muito estrutural, né? Do país inteiro. Mas com a inclusão eu creio que isso melhora muito, né? Porque você começa a conhecer a realidade do outro e aí você começa a respeitar mais. Terceira pergunta. O que me motiva a continuar com esse alto astral? Tudo, gente. Eu não tenho motivos para não ter esse alto astral. Para não amar cada pedacinho do meu corpo, cada sequelinha, cada cicatrizinha, não tenho porquê. Porque pra mim, cada cicatrizinha, cada coisinha é uma vitória. É uma vitória, é falar, eu consegui. Então isso pra mim que é o importante. Dificuldades todos temos. Tem o João, tem a Maria, todos vão ter dificuldade. Não é porque eu tenho uma perna a mais ou um braço a menos, nada, né? Uma mais, assim, eu falei uma perna a mais, mas enfim. Não é porque talvez eu tenha uma prótese ou não tenho, dificuldade todo mundo vai ter. O que difere é o que você faz com a sua dificuldade, né? Como você vence a dificuldade, porque eu acho que é aí que tá a questão, como que eu venço, como que eu lido com essa dificuldade. Eu opto por superar. Então, assim, não tem motivo pra me ficar triste. Talvez eu não supere de imediato, mas eu não abaixo a cabeça. Eu tento uma hora, eu supero, e assim vai. A gente tem que levar tudo na vida com um sorriso no rosto e molejo. Uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Pode ser de imediato? Pode. Pode ser daqui a um tempo? Pode. O importante é não desistir. E sempre pensar, eu tenho saúde, que é o que eu brinco muito. Eu falo, gente, o que é importante é ter saúde, porque o resto a gente corre atrás, gente. Esse é o fato da vida. Tendo saúde, o resto você corre atrás, o resto você dá um jeito e vida que segue. Minha maior limitação, depois que eu fiz a amputação, gente, eu tive uma só, né? Como eu gosto muito de calça jeans, vestido longo, então assim, quando eu fiz a amputação, eu precisava de bermudas, né, pra poder, como se diz, fazer o curativo. E eu tinha comprado algumas antes da cirurgia, né, mas aí minha mãe me deu outras, mas que não serviu. Ela, não, então vai na loja trocar, né, porque você tem que ir na loja, você experimenta e já sabe o que te serve. E eu fui na loja, tava na época, no início bem da pandemia. Aí não deixaram meu esposo entrar comigo, mesmo sendo meu direito. Eu falei, poxa, eu não vou questionar, né? E entrei, né? Eu estava de muleta. Entrei, a vendedora veio, perguntou o que era. Eu expliquei, vim trocar essas bermudas que minha mãe comprou, não me serviu. Quero olhar outras. Ah, não, tá naquela área ali. Qualquer coisa você me chama. Eu, ok. Aí comecei a olhar as roupas, desequilíbrio, né? Porque assim, eu precisava soltar a muleta pra mim olhar a roupa. E com a perna só e você mexendo, gente, eu vou cair aqui plena no chão. De novo, né? Porque eu já tinha caído um tombo, mas isso foi outra história. Porém, eu caí plena aqui no chão. Falei, meu Deus do céu. E nisso a vendedora saiu pra lá, né? Não conseguia ver ela mais onde ela tava na loja. Olhei pro lado, tinha um murinho na loja. Dessa altura assim do chão. Mas era de frente com a arara. Se eu sentasse no murinho, eu esticava a mão, eu conseguia ver tudo, pegar na arara as bermudas que eu poderia, né, da minha numeração e meu estilo. É o que eu falo da dificuldade, é o que você faz. Porque assim, talvez outra pessoa viraria as costas e falava, vou embora, né? Não me atendeu direito, não me auxiliou. Eu falei, sentei plena no murinho, toda diva. Pus minha muletinha, sacola de roupa do lado, tô lá. Aí eu creio, não sei se alguém entrou na loja, tava super vazia, acho que só tinha eu dentro da loja, a vendedora tinha sumido. E aí liberaram meu esposo pra entrar. Meu esposo, levanta daí, eu vou te ajudar. Eu falei, não, tá tranquilo. Tô olhando aqui qual que eu gostei. Gente, eu já tava familiarizada com o murinho do chão. Já tava toda rodando na arara, escolhendo, esse eu gostei, entregando pro meu marido, esse eu gostei. Aí meu marido foi comigo, eu experimentei e levei as bermudas e tudo. Essa foi a maior dificuldade que eu tinha. É uma coisa assim, que desde
como se diz, o povo olha, né, como eu comentei antes na pergunta anterior, tem dúvida sim. Às vezes não é porque tem preconceito, às vezes ele não sabe como me abordar ou como chegar em mim, né? Se eu vou me sentir ofendida, como falar. Então tem pessoas que preferem se afastar do que ajudar. Creio eu que foi o dessa vendedora, porque ela foi super simpática quando eu entrei, perguntou o que eu precisava e se retirou, né? Porque sim, tem gente, é a realidade. Tem pessoas que não gostam, que abordam, tem pessoas que são grossas com demais quando chega pra dar uma ajuda ou porque não soube o que falar. Gente, é normal. Eu também não sei como abordar, né? Eu tenho um caso, quando eu comecei a conviver com deficientes auditivos, eu não sabia como chegar neles, né? Porque não era da minha vivência, né? Então, assim, com o tempo eu fui chegando, fiz amizade com ela, me ensinou Libras e eu já sabia comunicar com ela, né? De Libras e eu já sabia como chegar em outros também. Já sabia o que não é legal falar, o que é legal falar. Então foi super tranquilo, né? Isso tudo foi trabalhado. Então eu creio que esse é o maior problema da sociedade. É não estar acostumado com aquilo e não saber como abordar. E prefere deixar pra lá. É errado, gente. Não deixa pra lá. Não tenha vergonha. Se bem que assim, muitos têm vergonha porque chegou numa pessoa, a pessoa já deu uma patada. Mas assim, não podemos desistir, né, gente? Então essa foi a minha maior dificuldade. Depois disso, até depois quando eu fiz a prótese, eu acho que não tive nenhuma. Maior limitação, olha, pra mim, então, foi só essa mesmo da loja, né? Aí depois disso eu fui em outras lojas com meu marido. Eu não sei se as outras lojas conhecem pai de lei, sabe que é meu direito ter um acompanhante, né? Então, assim, foi tranquilo, meu esposo entrou comigo, então, normal pra mim, não tive nenhuma dificuldade mais nesse sentido. Então, foi só essa vez, essa única vez na loja. Eu vou nessa loja de novo até hoje, não vejo problema nenhum. Não é motivo pra falar, eu não volto lá nunca mais. Não, porque assim, eu senti, é a questão da empatia também. Eu senti que assim, ela não sabia como me abordar e auxiliar. E talvez por medo ela preferiu se ausentar, né? Mas deu tudo certo, eu saí com a minha bermuda, usei minha bermuda depois, toda plena, linda, maravilhosa, então acontece, gente. É como eu digo, depende do que você vai fazer com essa dificuldade, né? Após ter ocorrido. Sobre ter uma vida 100% ativa com os da prótese. É possível? Sim, é. Mas também é possível você ter uma vida 100% ativa sem prótese, sem um braço. Gente, com os 4 membros, com tudo, gente. Tudo é possível quando você quer. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de falar, eu não consigo. E usar a frase, eu vou tentar, né? Porque tudo é possível quando você quer. Você adapta tudo, né? Então, assim, eu carrego isso pra minha vida, sempre carreguei. Enfatizei mais depois do meu acidente, enfatizei mais ainda depois da minha amputação, enfatizo mais ainda depois da prótese, porque são processos, nenhum deles é fácil, né? Mas eu prefiro falar assim, nada é impossível pra mim, eu vou tentar. Posso quebrar a cara? Posso cair? Já caí, gente. Mas o que me difere é que eu levantei e tentei de novo. O bom de cair é que você aprende. Você já fica esperto para as outras vezes falar aquilo ali, eu não vou fazer que eu vou cair. Então eu vou caçar outros meios. Eu levo isso pra mim. Então eu acho super válido e importante qualquer pessoa levar isso pra vida. Todo mundo pode fazer o que quiser. Todo mundo pode tentar. Não pode se limitar. Porque às vezes não é porque, como eu disse, que eu tenho prótese ou que eu não tenho, que eu não consigo. Gente, tenta. Tenta. Não vai custar nada, você não vai sofrer mais por tentar. Talvez você vai ter uma alegria maior ainda, porque você tentou e conseguiu. Falou, poxa, eu sou capaz. E, gente, não tem coisa melhor do que você ver que você é capaz. Sabe? Não tem coisa melhor. Se eu posso, você também pode. Aí pensar, poxa, mas o financeiro conta muito. Sim, gente, conta. Conta muito. Talvez é mais fácil de eu ter uma prótese de qualidade para voltar a andar, para mim tentar andar de bicicleta ou andar de patins, né? Porque a mobilidade da prótese é maior, machucamento. Sim, pode ser. Mas nada te impede de tentar
com as armas que você tem. Você pode sim ir pra guerra com as armas que você tem. Que era o que eu fazia. Enquanto eu tinha minha muleta, eu ia pra guerra com a minha muleta. Quando eu perdi minha muleta, como se diz, eu subi de nível, ganhei minha prótese do SUS, que não é a melhor. Quem tem prótese do SUS sabe, machuca, gente, não é pouco. Ainda mais pra mim que tem enxerto, que a pele é super sensível. Praticamente todo dia tá esfolado, eu vou lá, ponho um band-aid, ponho uma proteçãozinha e taco a prótese e continuo. Porque eu não vou abaixar minha cabeça para dificuldades. Porque eu sei que as dificuldades é só um degrau a mais para mim ficar mais forte lá em cima. E quando eu subir lá em cima, compensa muito. Muito, muito, muito. E, gente, eu bela desse jeito desistir? Jamais. Jamais. Lógico que vai ter olhares, vai ter críticas, mas... entra por aqui, sai por aqui. Quando é construtiva... Quanto vai te fazer refletir, melhorar, aí sim você filtra. Caso contrário, e vida que segue. Então, gente, muito obrigada. Eu adorei o convite, Fábio. Que tenha outros. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.